Fala minha gente, tudo certo? Tudo beleza? Tudo tranquilo? Estamos chegando aí, você sabe onde? Aqui no nosso canal LE Esportes. Eu já te convido de antemão. Se tu não é inscrito, te inscreve no canal do ladinho lá. Tem o sininho das notificações para tu ativar e ficar por dentro de tudo que a gente traz aqui no nosso canal. Além, claro, de deixar aqui embaixo o teu comentário e compartilhar esse conteúdo, beleza? Eu sou o Luiz Eduardo e vamos juntos para falar de Internacional e Atlético Mineiro e Internacional, partida válida pelo Brasileirão. E eu já vou dizer para vocês o seguinte, que grande atuação do Internacional. 3-0 em pleno Beira-Rio, né? Com direito a show da torcida colorada, euforia da torcida gaúcha, né? Não à toa, uma vitória contra uma equipe que é postulante não só ao título do Brasileirão, como também das demais competições que disputa. E de um Internacional que estava desfalcado, é bem verdade, e um galo completo. De Hulk, de Nath Fernandes, de Ademir, beleza? De tantos outros jogadores de qualidade, além, claro, do Alan, do Jair, beleza? É realmente um timaço esse tal de Atlético Mineiro, além do fato da reestreia, né, do técnico Cuca, que por sinal vai ter muito o que corrigir na equipe mineira depois do trabalho do Turco Mohamed, beleza? Mas vamos falar sobre o jogo, isso porque os gols do Inter foram marcados por Maurício, que baita atuação do Maurício, 2 gols dele e o gol dele, Wanderson, né, não podia ser diferente. É fato, galera, que essa é uma atuação modelo em que a equipe do Mano Menezes, que por sinal não estava à beira do campo, né, para os demais compromissos da temporada, as principais decisões, beleza? E o Inter agora fecha um ciclo, a gente pode dizer assim, daqueles 4 jogos que nós comentávamos aqui no canal já há um certo tempo, que eram justamente decisões que colocariam o Inter ou numa posição de disputa por título ou por vaga no G4 ou ainda vaga na Libertadores, e aí eu estou abrangendo um pouco mais a contexto de G6, tá? Mas é fato que nessa sequência o desempenho do Internacional não foi aquilo que se esperava no quesito aproveitamento. Até porque nos duelos contra Atlético Paranaense, São Paulo, Palmeiras e agora, nesse que a gente está comentando aqui com vocês, contra Atlético Mineiro, foram somente 5 pontos conquistados em 12 possíveis. Então, um aproveitamento inferior a 50%. Mas é fato que esse resultado mais recente contra o Atlético Mineiro dá muito moral, ainda mais se a gente for analisar o contexto da temporada do Inter, em que nesse jogo especificamente não estavam os 2 principais homens de criação, digamos assim, os cérebros do time, eu estou falando de Tyson e Alan Patrick, além do próprio aspecto de que o Inter enfrenta a equipe do Melgar pela Sul-Americana já no próximo compromisso da temporada. Então, se fosse para escolher um jogo dentre os 4 para o Inter vencer, sem dúvida seria esse, pelo impacto dessa vitória, ainda mais, né, contra uma equipe do Atlético Mineiro completa, como eu já citei, e sem dúvidas postulante aos principais títulos, exceto Copa do Brasil, no qual a equipe mineira já não está mais, tá? A gente tem que falar também sobre, ainda não dá, né, galera, para cravar se o Internacional vai ser campeão ou não brasileiro, ou se vai brigar pelo título. Mas é fato que, como eu citei, um aproveitamento inferior a 50% diante desse contexto em que o Palmeiras está na liderança, o Corinthians na vice-liderança, é atualmente um pouco difícil de dizer se o Inter vai brigar pelo título. Mas é fato que, pelo menos o caminho da equipe colorada vai começando a se desenhar, sem dúvidas, para uma briga pelo G4. Eu acho que aí seria até um pouco precoce dizer se a equipe do Mano Menezes brigaria ou não pelo título, pelo impacto que essa vitória traz. Mas sem dúvidas a gente sabe que cada jogo é um jogo e, obviamente, o Campeonato Brasileiro exige muita regularidade. E pelo menos se a gente for analisar o desempenho da equipe do Mano contra as equipes postulantes ao título dentro do Beira-Rio, a gente está falando, por exemplo, do jogo contra o Flamengo, em que o Inter venceu, desse próprio jogo contra o Atlético Mineiro e o empate contra o Corinthians, foram partidas em que a equipe colorada se mostrou muito competitiva. E essas atuações, sem dúvidas, elas são bases e modelos para, sem dúvidas, as principais, né, decisões, os principais jogos que o Inter vai fazer e protagonizar na temporada. Mas sem dúvida, se for analisar o peso do Brasileirão e da Sul-Americana, o Brasileirão tem mais peso. Mas qual é o caminho mais viável para o Inter buscar um título? Nesse momento, sem dúvidas, é a Sul-Americana, tá? A gente vai falar ainda que foi uma partida que fortalece muito para a decisão diante do Melgar, tá? Claro que existia uma certa incerteza por parte da torcida colorada, especialmente se for analisar como parâmetro a última partida diante do São Paulo em casa, onde o Inter se mostrou muito frágil e contra um time muito alternativo do São Paulo, do tricolor paulista,
a equipe gaúcha teve muitas dificuldades, então pairava um pouco dessa incerteza com relação a qual Inter se apresentaria na partida, e realmente foi um Inter muito interessante de se ver. Não foi aquela equipe que dominou em posse de bola e tal, mas ao seu estilo, principalmente no contra-ataque, conseguiu construir uma grande vitória, tá? A gente vai dizer ainda que com relação ao Inter não estar completo, né, tendo aí aos desfalques, por exemplo, do Alan Patrick, do Tyson, que são os principais jogadores e cérebros do time, tá? O impacto da vitória ainda é maior. Isso porque do outro lado, onde se esperava o poder decisivo, né, de Hulk, Nath Fernandes, eles foram anulados pelo esquema montado pelo Mano Menezes. E a gente vai dizer não só sobre o excelente posicionamento defensivo, mas de um meio de campo muito harmônico, muito entrosado, e eu estou abrindo um espaço nesse vídeo para falar de Gabriel, de Depena, de Edenilson, que estiveram em grande jornada, além, claro, da efetividade do setor ofensivo, algo que o Inter há um tempo já não tinha, digamos assim, tanto esse retrospecto da efetividade no ataque, e há muito tempo, pelo menos, eu não via um Internacional tão interessante no quesito transições ofensivas. Se a gente for analisar, por exemplo, que a equipe do Mano Menezes em até alguns momentos buscava mais ficar com a posse de bola, mas é interessante notar a questão da diferença que nós devemos estabelecer entre jogo reativo e, no caso, retranca. O Inter nem de longe teve retranca nesse jogo, e sim um estilo de jogo reativo, competitivo, onde quando roubava a bola, em 2, 3 toques, a velocidade dos seus jogadores estava já no campo de ataque e protagonizava lances de perigo. É assim que o Internacional tem que se posicionar contra equipes que, a gente tem que ser sincero aqui, são mais qualificadas que a equipe gaúcha. Mas jogar de forma reativa, jogar no contra-ataque, não é demérito de ninguém. E sim, uma forma de se mostrar competitivo à altura de equipes que têm outro patamar, não só de investimento, né, galera, mas da qualidade do seu elenco em si, beleza? Vamos falar também sobre algumas estreias, tá? Isso porque Brian Romero estreou, beleza? Ele foi esforçado, é bem verdade, mas discreto. É fato que ainda está no seu processo de adaptação, vai existir isso, mas a expectativa do torcedor, obviamente, é de que ele estreie logo fazendo gols. Mas pelo menos neste momento, Alexandre Alemão é o titular da posição, pelo menos na minha visão, tá? Retornos de René e Bustos foram muito importantes, protagonizaram uma grande partida e se mostram, né, essenciais, cruciais para o esquema do treinador colorado, além de agregarem à equipe do Internacional mais qualidade e, sem dúvidas, mais segurança, beleza? E esse é um jogo emblemático, né, galera? Um jogo que mostra que o Internacional pode brigar por coisas maiores no Brasileirão a nível de título? Sim, mas vai depender também muito do aspecto da resistência do elenco, isso porque são muitos jogos seguidos, né, galera? O Internacional não tem o elenco, por exemplo, que tem o Atlético Mineiro. Se pegar, por exemplo, a lateral esquerda do Galo, saiu o Guilherme Arana e entrou o Dodô, então realmente é um time muito qualificado, e no banco de reservas tem, por exemplo, Pedrinho, Allan Kardec, Vargas, então realmente esse elenco o Inter não tem, mas o Inter pode ser, e como foi, competitivo contra equipes que têm um outro nível de investimento, como foi contra o Flamengo, como foi contra o próprio Palmeiras, em que o Inter causou dificuldades na segunda etapa, mesmo jogando no Allianz Parque, como foi contra o Corinthians dentro do Beira-Rio, e como foi esse jogo, né, diante do Atlético Mineiro. Um jogo emblemático, um jogo em que a torcida, sem dúvidas, ficou eufórica, esperançosa e criou ainda mais ânimo, né, mais confiança para o confronto diante da equipe do Melgar pela Sul-Americana. E vamos falar sobre esse jogo que acontece na quinta-feira, fora de casa, às 7h15 da noite, 19h15, válido pela ida das quartas de final da Sul-Americana. É um jogo que, sem dúvidas, o Internacional é favorito, tem mais time que o Melgar, mas obviamente tem que se empregar o respeito, e caso o Inter saia com um empate, né, jogando fora de casa, é um bom resultado, isso porque decidindo, né, no Beira-Rio, a tendência, obviamente, é de vitória. Então, a gente repercute esse jogo diante do Atlético Mineiro, uma baita vitória contra um dos elencos mais valiosos do futebol brasileiro e, por que não dizer, sul-americano, e é uma atuação modelo, uma atuação base para o Inter repetir não somente no confronto contra o Melgar logo mais pela Sul-Americana, mas nas demais decisões da temporada, que, sem dúvidas, se depender do desempenho de Mano Menezes desde que chegou no Internacional, as decisões não ficaram somente na Sul-Americana, mas também a nível de Brasileirão. Então, se você gostou desse vídeo, se você gostou desse conteúdo, curte, comenta, compartilha com os seus amigos, com a tua família, deixa o like nesse vídeo, além, claro, de te inscrever no canal, ativar ali do ladinho o sininho das notificações, beleza? Para tu ficar por dentro de tudo que a gente traz aqui, claro, sobre futebol nacional, futebol internacional,
trazendo sempre essas análises, informações, estatísticas, beleza? Curiosidades no meu nome, Luiz Eduardo. Fica um grande abraço, um grande beijo para todos os fãs de esporte da LA Sports, beleza? Até nosso próximo vídeo, galera. Valeu!